Às 10h47 da manhã de 19 de junho de 1944, no céu a 200 quilômetros a oeste das Ilhas Marianas, o ar úmido e salgado do Pacífico Central pesava 32 graus Celsius, com visibilidade reduzida a 15 quilômetros por nuvens cumulonimbus espalhadas a 3,0 metros de altitude. O tenente Richard Craig, 26 anos, piloto de caça com 18 meses de experiência em porta-aviões, operava um Grumman F-6F-5 Hellcat, peso vazio de 577 quilos, armado com 6 metralhadoras Browning M2 de 12, 7 mm, calibre, os 50, alcance efetivo de 600 metros em disparos de convergência. Seu estado físico era o de um homem médio, 1,78 metro, 75 quilos, fadiga acumulada de 12 horas de alerta em rotação, coração acelerado a 90 batimentos por minuto após o sinal de alerta geral. O terreno abaixo era oceano infinito, ondas de 2 metros sem cobertura terrestre, apenas o vazio azul forçando combates aéreos em altitudes de 4,000 a 7.000 metros. Craig ajustou o manche, o Hellcat respondendo com precisão mecânica, motor Pratt & Whitney R2800 de 2.000 cavalos rugindo a 2.800 rotações por minuto. Ele havia voado 47 missões de escolta desde Guadalcanal. Rotina de decolagens a 0500, treinamentos de tiro aéreo em alvos rebocados, prática repetitiva de curvas de 4G que endureciam os músculos do pescoço. Não era instinto, era cálculo. Vetores de interceptação aprendidos em manuais da Marinha, repetidos em simuladores de madeira. Às 10h48, o radar da Task Force 58 detectou a primeira onda japonesa, 54 aviões A6M-0, velocidade máxima 533 km/h, armados com 2 canhões de 20 MIPs e 2 metralhadoras de 7 metros, aproximando-se a 250 nós de 500 metros. Craig, em formação de 4 aviões do esquadrão VF-15, posicionou-se a bombordo, distância de 8 quilômetros do líder inimigo. O silêncio do rádio foi rompido por um único comando. Bandits ao norte, altitude 600, vetor 320. Craig respirou fundo, inalando ar filtrado pela máscara de oxigênio, fluxo ajustado a 4 litros por minuto. Seus olhos varreram o horizonte, calculando ângulos. O zero líder estava a 4 minutos de alcance visual. Ele inclinou o Hellcat 15 graus à esquerda, ganhando 300 metros de altitude. Motor injetando água metanol para boost de emergência, temperatura do cilindro subindo a 240 graus Celsius. Às 10h49:30, os zeros surgiram como pontos negros contra o sol filtrado pelas nuvens. Formação em V invertido, intervalos de 200 metros entre esquadrões. Craig fixou o líder, um 0 com marcação vermelha no estabilizador, distância agora 500 metros. Ele apertou o gatilho às 10h50:02, 6 rajadas de 0,8 segundos cada, 400 projéteis por minuto por arma, convergência a 300 metros. O Hellcat avançou a 380 km/h, G-força de 3,5 pressionando o peito. O zero líder explodiu em 2 segundos, impacto de 18 balas no cockpit, combustível de 150 litros inflamando, destroços caindo a 500 km/h em parafuso. Craig não desviou. Continuou o mergulho, calculando o próximo alvo a 800 metros, outro zero em rampa defensiva. O inimigo reagiu com atraso. O ala esquerda do líder japonês, piloto com 120 horas de voo em porta-aviões, errou o vetor de evasão, subindo 20 graus em vez de mergulhar, expondo o ventre. Craig disparou novamente às 10h50:45, traçantes vermelhos cortando 400 metros de ar, acertando o tanque auxiliar de 70 litros, fogo secundário consumindo o avião em 4 segundos. A formação japonesa, projetada para ataques coordenados em 12 esquadrões de 6 aviões, fragmentou-se em 90 segundos. Dos 54 zeros iniciais, 7 foram abatidos em 2 minutos, taxa de 3,5 por minuto, contra a doutrina que previa perdas de 15% em engajamentos iniciais.
O líder inimigo remanescente, capitão Hiroshi Tanaka, 29 anos, com experiência em Midway, ordenou quebra para o sul via rádio de 27 MHz, mas o sinal foi perdido em interferência estática a 10 quilômetros. Seus pilotos, maioria com menos de 50 horas em combate, cometeram erros plausíveis. Um esquadrão de 4 zeros mergulhou prematuramente, colidindo com nuvens a 4,0 metros, 2 aviões se chocando em 800 metros de separação, quedas sem paraquedas. Craig, agora isolado a 3 quilômetros da formação aliada, sentiu o primeiro tremor de incerteza. Radar de borda indicava 22 contatos a 5 quilômetros leste, mas visuais contraditórios. Amigos ou inimigos? A falta de confirmação do USS Essex, a 150 quilômetros, alimentava a paranoia. Relatórios de rádio mencionavam sombras a 7.000 metros, mas sem vetores precisos. Às 10h52, a segunda onda japonesa surgiu. 32 aviões D-4U e Suisei. Bombardeiros de mergulho com velocidade de 370 km/h, carregando 250 quilos de bombas, escoltados por 18 zeros. Craig reposicionou, subindo a 200 metros, consumo de combustível a 180 galões por hora. O ar rarefeito a essa altitude reduzia a potência do motor em 12%, mas o Hellcat mantinha superioridade em rateio. 2.600 RPM contra 2.400 dos zeros. Ele calculou o intercepto. Mergulho de 45 graus. Interceptação em 90 segundos. O primeiro Suisei, a 2,0 metros, liberou bombas prematuramente em pânico, explosões inofensivas a 1 quilômetro abaixo, criando colunas de água de 20 metros. Craig abriu fogo às 10h53, 15, rajada de 1 segundos perfurando o estabilizador, o avião girando em 3G, piloto ejetando a 4,0 metros, paraquedas abrindo a 300 metros de altitude. A reação inimiga escalou. Os zeros de escolta adaptaram, formando pares defensivos em 180 graus de virada mais tarde. 2 foram pegos em tail chase a 500 metros, metralhadoras de Craig sincronizadas, acertando fuselagens em 0,7 segundos cada. Perdas japonesas subiram para 12 em 3 minutos totais. Estatística que desafiava simulações da Marinha Imperial. Projeções indicavam 80% de penetração na defesa aliada. Craig, com munição reduzida a 200 cartuchos, ouviu o rádio crepitar. Mais bandites a 10 quilômetros, altitude 7.500. A pressão aumentava. O terreno oceânico oferecia zero cobertura, ondas abaixo agora agitadas por vento de 15 nós, temperatura caindo 2 graus em altitude. Um erro tático surgiu. Um zero aliado confundido mergulhou em direção errada, colidindo com um Suisei a 1.500 metros, ambos caindo sem sobreviventes, fora de vista. Aos 10h55, Craig evadiu um zero perseguidor a 800 metros, manobra de 6G, estressando o frame do Hellcat em 4 toneladas de força. Visão periférica escurecendo por 2 segundos. O inimigo, aprendendo, dispersou em elementos de 2 aviões, mas a adaptação custou 3 perdas adicionais em contra-ataques descoordenados. A contagem subia, 15 abatimentos confirmados na sessão, mas relatórios iniciais falhavam em 20% por falta de observadores. O medo se instalava não em explosões, mas na ausência. Quantos mais a 20 quilômetros? O rádio silenciava por 45 segundos, alimentando dúvida. Craig continuou. Rotina mecânica guiando. Uma anomalia em meio a 216 aviões inimigos totais na operação. Para quem acompanha análises táticas como esta, inscreva-se no canal para notificações de novas narrativas históricas. A pressão no céu do Pacífico só aumentava. Às 10h56,
15, o Hellcat de Craig estabilizou a 6.500 metros, motor mantendo 2.500 rotações por minuto, apesar do consumo de 190 galões de combustível por hora, tanque principal a 60% de capacidade. O ar a essa altitude carregava umidade de 70%, condensando em gotas no canopy, visibilidade caindo para 12 quilômetros com nuvens baixas se aproximando a 500 metros. Abaixo, o Oceano Pacífico exibia ondas de 2,5 metros, vento de 18 nós do nordeste empurrando a formação aliada para leste a 5 nós. Craig, com 26 anos e 200 horas de voo total, incluindo 52 decolagens noturnas em treinamentos, ajustou o trim do elevador em 2 graus, compensando o torque do hélice. Sua respiração, ritmada a 18 ciclos por minuto, filtrava oxigênio a 5 litros. Coração agora a 105 batimentos. Fadiga muscular nos antebraços de manobras repetidas. O radar de borda piscou. 14 contatos a 7 quilômetros, sudeste, identificados como zeros de reserva, velocidade 480 km/h, formando uma tela defensiva para os Suisei remanescentes. A formação japonesa, agora reduzida a 28 aviões efetivos da segunda onda, adaptava táticas. Em vez de mergulho coordenado, os bombardeiros dispersaram em pares, intervalos de 500 metros, priorizando altitude para a liberação de bombas a 3,0 metros. O capitão Tanaka, coordenando via rádio de frequência reserva a 28 MHz, ordenou manter formação em touch weave, evasão em 30 graus. Seus pilotos, com média de 40 horas em combate, executaram parcialmente, mas 2 pares colidiram em manobras sobrepostas, quedas registradas a 800 metros sem ejeção, corpos afundando em 2 minutos no oceano a 200 metros de profundidade. Craig calculou o vetor. Interceptação em 75 segundos, mergulho de 40 graus para ganhar 200 nós de velocidade relativa. Ele inclinou o Hellcat à direita, G-força de 4 pressionando o corpo contra o assento de couro, visão tunelando por 1 segundo. Às 10:57:02. O primeiro zero da tela surgiu a 200 metros. Estabilizador marcado com faixa amarela, pilotado por um sargento de 24 anos com 15 missões em Rabaul. O japonês errou o cálculo de distância, virando 25 graus tarde, expondo o flanco. Craig disparou às 10:57:18, rajada de 0,9 segundos, 350 projéteis, convergência a 250 metros. Impactos perfuraram o ala direito. Combustível vazando 80 litros em 3 segundos. O zero girando em parafuso a 457 km/h, piloto saltando a 5,00 metros. Paraquedas falhando em abrir devido a linhas emaranhadas, impacto com o mar a 200 km/h. A reação inimiga veio em ondas. 3 zeros contra-atacaram de 900 metros acima. Canhões de 20 milímetros disparando em rajadas de 5 segundos. Projéteis de alta velocidade de 880 ms passando a 50 metros do Hellcat, estilhaçando o vidro do canopy em fragmentos de 2 cm. Craig evadiu com roll de 360 graus, estresse no frame do avião atingindo 5 toneladas, motor superaquecendo a 250 graus Celsius. Ele contra-atacou às 10:57:45, fixando o perseguidor líder a 600 metros. Metralhadoras sincronizadas cortando o motor radial Nakajima Sakai em 4 segundos, fogo consumindo o avião em 6 segundos. Destroços espalhando-se em raio de 100 metros. Perdas japonesas, 17 em 4 minutos totais, taxa de 4,25 por minuto, contra a doutrina que alocava 70% de munição para defesas iniciais. Entre ações, a formação aliada se reorganizava. O esquadrão VF-15, agora a 4 aviões operacionais de 8 iniciais, manteve distância de 2 quilômetros, rádio transmitindo vetores a cada 30 segundos. Mas falhas surgiam. Um Hellcat aliado, pilotado por um tenente de 23 anos com 8 missões, confundiu um Suisei com 0, desperdiçando 200 cartuchos em disparo ineficaz a 1,000 metros.
munição esgotando prematuramente. O clima piorava. Uma rajada de vento de 20 nos desviou um bombardeiro japonês para a trajetória colisional. Bombas de 250 quilos explodindo a 500 metros da Task Force 58. Ondas secundárias de 10 metros balançando destroyers a 150 quilômetros. Craig, isolado novamente, sentiu a incerteza crescer. Relatórios de rádio mencionavam contatos fantasmas a 12 quilômetros norte, mas sem confirmação visual. Duração de silêncio de 50 segundos, alimentando dúvidas sobre números reais. 180 ou 200 inimigos totais. Às 10h59, a terceira onda parcial emergiu. 12 zeros e 8 Suizei, aproximando-se a 320 nós de 6. 800 metros, tática adaptada para ataques rasantes, visando porta-aviões a 100 quilômetros. Tanaka, sobrevivente com a aeronave danificada, ala esquerda com 15% de integridade estrutural, priorizou escolta apertada, intervalos de 150 metros. Seus erros persistiam. Um esquadrão de 4 zeros subestimou o rateio do Hellcat, mergulhando em linha reta a 400 km/h, vulneráveis a tail chase. Craig posicionou-se a 300 metros acima, calculando descida, 50 graus, intercepto em 60 segundos. Ele abriu fogo às 10h59, 30 contra o líder Suizei. Rajada de 1 segundo perfurando o compartimento de bombas. Detonação interna fragmentando o avião em 2, 5 segundos. Estilhaços caindo em arco de 300 metros. O inimigo escalou. Zeros responderam com fogo coordenado. 2 canhões acertando o estabilizador horizontal do Hellcat a 700 metros. Dano reduzindo o controle em 10%. Vibração a 50 Hz no manche. Craig corrigiu com input manual. G força de 5 escurecendo a visão por 3 segundos, recuperação em roll inverso. Ele abateu o segundo zero às 11:00:05, 400 projéteis no cockpit, piloto morto instantaneamente, avião caindo sem rotação. A pressão aumentava, munição de Craig a 800 cartuchos, motor injetando boost por 2 minutos totais. Temperatura crítica a 260 graus. Relatos contraditórios no rádio. Bandits a 8 quilômetros versus aliados confirmados. Ausência de dados precisos gerando paranoia. Inimigo invisível em nuvens a 7. 0 metros. Potencial para emboscada em 90 segundos. A evolução do conflito forçava adaptações. Japoneses dispersaram em elementos de 3, usando nuvens para cobertura, mais tarde. Um Suisei emergiu a 1.500 metros, bombas liberadas em ângulo errado, errando alvos por 2 quilômetros, criando geysers de 15 metros. Craig interceptou outro zero a 11:00:45, disparo de 0. 8 segundos incendiando o tanque principal de 200 litros, explosão secundária a 500 metros de altitude. Perdas: 21 em 5 minutos. Estatística anômala contra projeções imperiais de 60% de sobrevivência em engajamentos múltiplos. O terreno hostil. Oceano sem referências. Temperatura caindo para 28 graus em altitude amplificava falhas. Um piloto japonês, desorientado, colidiu com onda de nuvem, avião se desfazendo em 800 metros, fora de vista. Craig prosseguia. Rotina de 200 horas de simulações guiando cálculos. Uma variação estatística em meio a caos aéreo de 150 contatos remanescentes. A caça organizada se formava. Tanaka vetorava 10 zeros para eliminação prioritária, mas vetores atrasados por 40 segundos em interferência. Às 11:01:20, o Hellcat de Craig manteve a altitude de 6.700 metros, motor Pratt & Whitney operando a 2.600 rotações por minuto, consumo de combustível subindo para 200 galões por hora, com injeção contínua de água metanol. Temperatura do óleo estabilizada em 110 graus Celsius, apesar de vibrações residuais do dano no estabilizador.
O canopi, rachado em 15 centímetros de extensão, permitia a entrada de ar úmido a 75% de umidade, condensando em névoa fina que embaçava a viseira por 2 segundos a cada manobra. Abaixo, o Pacífico exibia ondas de 3 metros sob vento de 22 nós. Visibilidade horizontal reduzida a 10 quilômetros por nuvens, estratos a 5. 0 metros se movendo a 15 nós para sudoeste. Craig, com 26 anos e fadiga acumulada de 14 horas de ciclo operacional, ajustou a máscara de oxigênio para 6 litros por minuto, respiração a 20 ciclos, pulso a 110 batimentos, músculos das mãos dormentes de 45 minutos de tensão no manche. O radar de borda confirmou 10 zeros em formação cerrada, intervalos de 100 metros, aproximando-se a 450 km de 7. 200 metros, sudeste, liderados por Tanaka em aeronave com 20% de perda de pressurização no sistema hidráulico. A tática inimiga evoluiu para a caça organizada, pares de 2 aviões em touch weave modificado, alternando viradas de 45 graus a cada 15 segundos, projetado para forçar erros em perseguidores isolados. Tanaka, com 180 horas de combate desde Pearl Harbor, transmitiu via rádio de 29 MHz. Priorizar alvo solitário, vetor 180, altitude manter. Seus pilotos, média de 35 horas em engajamento aéreo, executaram com 80% de precisão inicial. Mas um erro surgiu em 20 segundos. O ala direito subestimou o vento cruzado, desviando 300 metros para fora da formação, expondo o flanco esquerdo. Craig calculou o intercepto. Descida de 35 graus, ganho de 250 nós relativos, tempo estimado 50 segundos. Ele rolou o Hellcat 90 graus à esquerda, G-força de 4, 5, comprimindo o tórax, visão periférica estreitando por 5 segundos. Às 11:02:05, o zero líder surgiu a 900 metros, canopy refletindo sol filtrado, distância de convergência ajustada para 200 metros. Craig apertou o gatilho às 11:02. 12, rajada de 0,7 segundos por arma, 300 projéteis totais, traçantes, acertando o estabilizador vertical em 0,8 segundos. O impacto rasgou 40% da estrutura, o zero inclinando 30 graus involuntário, motor Nakajima falhando em 3 segundos por perda de óleo, queda em espiral a 400 metros km/h. O piloto ejetou a 6, 500 metros, paraquedas abrindo a 1,00 metros. Mas ondas abaixo o engoliram em 45 segundos sem sinal de resgate. A reação inimiga intensificou. Os 9 zeros remanescentes adaptaram em 25 segundos, formando círculo defensivo a 500 metros de raio, viradas coordenadas de 60 graus, canhões de 20 milímetros disparando em salvos de 4 segundos. Taxa de 120 disparos por minuto por aeronave. 2 projéteis de 880 ms passaram a 30 metros do Hellcat, um fragmentando a antena de rádio, cortando comunicações por 90 segundos. Craig evadiu com o split S invertido, descida de 200 metros em 20 segundos, G-força negativa de 2, esticando o corpo contra as tiras de contenção, recuperação a 5, 500 metros com motor, a 2, 700 RPM. Ele contra-atacou às 11:02:40, fixando um zero em rampa a 700 metros. Disparo de 1 segundo perfurando o tanque de combustível de 120 litros. Ignição imediata consumindo o avião em 5 segundos. Destroços caindo em elipse de 200 metros. Perdas japonesas atingiram 23 em 6 minutos totais. Taxa de 3,83 por minuto, contrariando a doutrina da Marinha Imperial, que previa 50% de retenção em caças múltiplas contra alvos isolados. A formação aliada, a 5 quilômetros oeste, reportou via rádio intermitente. Alvo prioritário confirmado. Apoio em 2 minutos. Mas o atraso custou. Um Hellcat companheiro com 12 missões foi atingido por canhão a 1,0 metros. Fuselagem se partindo em 4 segundos. Piloto sem ejeção. Queda registrada a 4,0 metros de profundidade oceânica. O clima interveio. Uma nuvem cumulonimbus a 6.
metros forçou 2 zeros a desviar. Colidindo com turbulência de 30 nós, ala direita se desprendendo em 100 metros fora de vista. Entre engajamentos, Craig reposicionou a 6,000 metros, munição reduzida a 500 cartuchos, 40% por arma, motor com 5 minutos de boost restantes antes de sobrecarga. A incerteza crescia, silêncio no rádio por 60 segundos. Relatórios contraditórios de 10 bandites versus 15 sombras, a 9 quilômetros norte, ausência de vetores precisos gerando paranoia sobre emboscadas invisíveis em camadas de nuvens a 7,500 metros. O inimigo, aprendendo, priorizou tática de isca. 3 zeros mergulharam falso a 4.800 metros, atraindo fogo, enquanto 4 escalavam para 8,000 metros, planejando ataque de cima em 40 segundos. Tanaka, com a aeronave tremendo a 40 Hz por danos acumulados, calculou o cerco. Convergência em 90 graus, intervalo de 200 metros. Às 11:03:50, Craig detectou a isca tarde, os 3 zeros a 500 metros, disparando metralhadoras de 7,7 em supressão, balas traçantes a 600 metros, passando a 40 metros. Ele rolou evasivo, 5G laterais estressando o frame em 5 toneladas, mas errou o cálculo de altitude, subindo apenas 200 metros em 15 segundos. O ataque superior veio às 11:04, 2 zeros de 8. 0 metros mergulharam a 55 graus, canhões abrindo fogo a 800 metros, um projétil de 20 metros acertando o ala esquerdo do Hellcat, perfurando 30% da superfície. Vazamento de combustível de 50 galões por minuto iniciando. Craig corrigiu com input de 3 graus no aileron, G-força de 6, escurecendo a visão por 4 segundos. Recuperação em barra negativa. Ele retaliou às 11:04:25 contra o líder mergulhador. Rajada de 0,6 segundos. 250 projéteis, impactando o canopy em 0,5 segundos. Piloto fragmentado. O 0 explodindo em altitude. Estilhaços chovendo em raio de 150 metros. O segundo perseguidor errou a manobra de follow-up, virando 20 graus excessivo por inexperiência. 25 horas de voo noturno, expondo o ventre a 400 metros. Craig disparou às 11:04:40, metralhadoras sincronizadas cortando o motor em 1 segundo, fogo se espalhando para 100 litros de combustível, queda em 30 segundos. A falha parcial da caça inimiga custou 4 zeros em 1 minuto, mas o dano no Hellcat reduziu manobrabilidade em 15%, velocidade máxima caindo para 350 km/h. A escalada continuou. Tanaka reorganizou os 6 zeros restantes em pares ofensivos, adaptando para ataques laterais a 500 metros, priorizando o Hellcat danificado como alvo de eliminação formal. Reconhecimento via rádio como ameaça alfa, 80% prioridade. Seus vetores atrasaram por 30 segundos em estática de 30 mHz, permitindo que Craig ganhasse 500 metros de separação. O oceano abaixo, agora com ondas de 3-5 metros por rajadas de 25 nós, negava cobertura. Um Suizei remanescente, a 4 quilômetros, liberou bombas erradas, explosões criando colunas de 12 metros a 3 quilômetros da formação aliada, balançando cruzadores em 120 quilômetros. Relatos de rádio voltaram fragmentados. Dano confirmado, munição baixa, mas sem contagem exata de inimigos. 140 ou 160 totais na operação? A falta de dados alimentava o medo, inimigos se tornando sombra em nuvens dispersas. Às 11:05:45, Craig interceptou outro zero isolado a 2,0 metros, cálculo de 20 segundos para alinhamento, disparo de 0,9 segundos incendiando o ala, abate número 25 em 7 minutos, taxa de 3,57 por minuto, desafiando simulações que alocavam 40% de perdas em defesas adaptadas. Um erro tático japonês. Um par de zeros colidiu em virada sobreposta a 6,200 metros, fuselagem se entrelaçando em 50 metros, quedas duplas sem sobreviventes, profundidade de
500 metros. Craig prosseguia. Prática de 150 horas em dogfights, simulados guiando ações. Anomalia estatística em meio à pressão crescente de 120 contatos remanescentes, caça organizada falhando parcialmente por interferência e fadiga inimiga acumulada. Às 11:06:30, o Hellcat de Craig estabilizou a 6. 200 metros, motor R2800 rodando a 550 rotações por minuto, vazamento de combustível no ala esquerdo, liberando 40 galões por hora, tanque principal caindo para 45% de capacidade em 15 minutos de voo contínuo. O ar carregava umidade de 78%, formando cristais de gelo fino no leading edge das asas a essa altitude, reduzindo o lift em 8% e forçando ajustes constantes no trim de 1 grau a cada 20 segundos. Abaixo, o Oceano Pacífico agitava ondas de 4 metros sob vento de 28 nós do nordeste, visibilidade caindo para 8 quilômetros, com estratos cumuliformes se espalhando a 500 metros, movendo-se a 18 nós para leste. Craig, 26 anos com 300 horas de voo acumuladas, incluindo 60 em condições de baixa visibilidade, aumentou o fluxo de oxigênio para 7 litros por minuto, respiração irregular a 22 ciclos, pulso elevando-se a 115 batimentos, dor lancinante nos ombros de manobras acumuladas em 50 minutos de engajamento. O radar piscou. 8 zeros em pares ofensivos, intervalos de 120 metros, aproximando-se a 460 km/h de 0 metros, noroeste, coordenados por Tanaka em aeronave, com 25% de perda no sistema de controle de fogo. A tática inimiga, agora formalizada como eliminação prioritária, usava ataques em pinça. 2 pares mergulhando de 40 graus, outros 2 escalando para 200 metros, convergência projetada em 70 segundos a 90 graus de ângulo. Tanaka, fadiga de 10 horas de alerta em porta-aviões, transmitiu em 30 MHz. Fechar em 200 metros, fogo sincronizado. Seus pilotos, com média de 38 horas em dogfights, alinharam 75% das formações, mas um par errou o timing, virando 15 graus prematuro por cálculo de vento cruzado, subestimado em 5 nós, separando-se 400 metros do grupo. Craig calculou a evasão, subida inicial de 25 graus para 800 metros, ganho de altitude em 30 segundos, seguido de roll de 180 graus para contra-ataque. Ele puxou o manche, G-força de 5 comprimindo o diafragma, visão central borrando por 2 segundos. Às 11:07:05, o primeiro par surgiu a 100 metros, canhões de 20 milímetros abrindo fogo em rajadas de 6 segundos, 140 disparos por minuto, projéteis de 880 ms, traçando linhas a 60 metros do Hellcat. Um impacto secundário estilhaçou o painel de instrumentos, corte de energia no giroscópio por 10 segundos, forçando navegação visual. Craig rolou evasivo, descida de 800 metros em 15 segundos, G-força negativa de 5 esticando o pescoço contra o colarinho, recuperação a 400 metros com motor injetando boost final, temperatura subindo a 265 graus Celsius. Ele fixou o líder do par a 500 metros às 11:07:25. Disparo de 8 segundos, 320 projéteis. Convergência a 180 metros perfurando o ala esquerdo do 0. Combustível de 90 litros inflamando em 2 segundos. O avião girando em 4G involuntário. Colisão com nuvem a 0 metros, fragmentando a fuselagem em 100 metros. O segundo 0 do par hesitou, erro plausível de 20 horas de treinamento em formação, mergulhando 30 graus em pânico, expondo o rabo. Craig seguiu, tail chase a 350 km/h, rajada de 1 segundo às 11:07:40, cortando o estabilizador horizontal, o japonês caindo em parafuso a 420 km/h, piloto ejetando a 800 metros, paraquedas abrindo, mas arrastado por vento, afundando em 1 minuto sem sinal. A reação inimiga adaptou em 35 segundos.
Os 4 zeros de cima mergulharam coordenados, intervalos de 150 metros, priorizando o Hellcat, danificado com fogo de supressão de metralhadoras de 7,7 mm a 600 mm. 3 rajadas passaram a 25 metros. Uma bala traçante de 7 mm perfurando o canopi, estilhaço de 1 centímetro, cortando o antebraço esquerdo de Craig em 2 centímetros de profundidade. Sangramento lento de 5 mm por minuto, visão embaçada por 3 segundos. Ele evadiu com loop de 360 graus, estresse no frame atingindo 6 toneladas, motor falhando por 2 segundos em sobrecarga, mas recuperou a 6.500 metros. Contra-ataque às 11:08:10, fixou o zero central a 600 metros, disparo de 0,9 segundos incendiando o motor Sakai. Explosão primária consumindo 150 litros de combustível em 4 segundos. Destroços espalhando-se em raio de 120 metros, caindo em arco para o mar. Perdas japonesas. 27 em 7, 5 minutos totais. Taxa de 3,6 por minuto. Estatística que violava a doutrina imperial, prevendo 65% de sucesso em cercos aéreos contra alvos isolados. A formação aliada, agora a 6 km sul, transmitiu intermitente. Apoio em 90 segundos, vetores confirmados. Mas o atraso permitiu erro. Um Hellcat de reserva, pilotado por sargento de 25 anos com 10 missões, mergulhou em vetor errado, colidindo com 0 a 900 metros. Fuselagem se fundindo em 3 segundos, queda dupla a 4. 500 metros sem ejeção, profundidade de 200 metros. O clima agravava. Rajada de 30 nós desviou 0 para trajetória baixa, asa roçando onda de 4 metros, hidrodinâmica partindo o trem de pouso em 50 metros, afundamento em 40 segundos. Entre ações, Craig checou munição, 300 cartuchos restantes, 25% por arma, vazamento de combustível acelerando para 55 galões por hora, autonomia caindo para 12 minutos. Incerteza se ampliava, rádio cortado por 75 segundos, relatórios fragmentados de 8 bandis remanescentes versus 12 contatos não identificados a 10 km leste, falta de dados visuais em nuvens densas a 7. 200 metros gerando paranoia sobre emboscadas múltiplas, potencial para 20 aviões invisíveis em camadas superiores. O inimigo persistente reconfigurou em trio defensivo, usando Tatweave para cobrir os Suisei finais a 5 km, mas adaptação tardia. Um trio subestimou o dano do Hellcat, aproximando-se a 400 metros em linha vulneráveis. Às 11:09:20, Craig interceptou o trio líder a uns 400 metros. Cálculo de 25 segundos para mergulho de 45 graus, velocidade relativa 280 nós. Ele abriu fogo às 11:09, 40 contra o ala esquerdo, rajada de 0,7 segundos, 280 projéteis, impactando o cockpit em 0,6 segundos, piloto morto, 0 caindo reto a 500 km/h. O líder do trio virou 35 graus defensivo, mais erro de coordenação, 30 horas de prática em Weave, expôs o rabo a 300 metros. Disparo de 1 segundos às 11:09:55 perfurou o tanque auxiliar de 60 litros. Ignição secundária, fragmentando o estabilizador em 3 segundos, queda em espiral. O terceiro zero evadiu parcial, mas canhão aliado ausente permitiu escape temporário a 2 quilômetros. A escalada inimiga falhou parcialmente. Tanaka, com a aeronave a 30% de integridade, ordenou recuo para 8. 500 metros, mas 2 zeros colidiram em ascensão descoordenada. Fuselagens em 80 metros de separação. Explosões duplas a 7, 0 metros fora de vista. Perdas: 30 em 8 minutos. Taxa de 3,75 por minuto, números que forçavam reconhecimento formal. Rádio Imperial, designando Craig como anomalia tática, eliminação imediata. Apoio aliado chegou às 11:10:15. 2 Hellcats do VF-15 a 1 km.
Vetores precisos reduzindo incerteza, mas um Suisei remanescente liberou bomba a 3. 500 metros, errando por 5 quilômetros, onda de choque de 8 metros, balançando destroyers a 140 quilômetros. Craig prosseguiu. Rotina de 180 horas em interceptações, guiando, ferimento no braço ignorado por adrenalina, anomalia em meio a 100 contatos remanescentes, pressão da caça organizada dissipando-se por fadiga e interferência acumulada. O vazio oceânico, com temperatura a 26 graus em altitude, negava refúgio. Um zero desorientado mergulhou além, colidindo com superfície em 11, 10, 45. Hidrodinâmica destruindo o frame em 20 metros. Relatórios contraditórios persistiam. Fim de onda versus mais a 15 quilômetros. Ausência de confirmação alimentando dúvida constante. Às 11, 10, o Hellcat de Craig manteve 6 metros de altitude. Motor R2800 a 2. 500 rotações por minuto, vazamento de combustível no ala esquerdo acelerando para 60 galões por hora, autonomia reduzida a 10 minutos com tanque principal a 40% de 210 galões totais. O ar a essa altura registrava umidade de 80%, cristais de gelo aderindo às bordas de ataque das asas em camadas de 2 mm, diminuindo a sustentação em 10% e exigindo correções no elevador de 2 graus a cada 15 segundos. Abaixo, o Pacífico formava ondas de 4, 5 metros, impulsionadas por vento de 32 nós do Nordeste. Visibilidade horizontal limitada a 7 km por nuvens cumuliformes densas, a 6. 00 metros, avançando a 20 nós para Sudeste. Craig, 26 anos, com 400 horas de voo registradas, incluindo 70 em simulações de dano, elevou o oxigênio para 8 litros por minuto, respiração a 24 ciclos irregulares, pulso a 120 batimentos, ferimento no antebraço sangrando 8 ml por minuto, visão periférica contraída por perda de 5% de sangue. O radar de borda alertou 6 zeros em formação de pinça, intervalos de 100 metros, aproximando-se a 470 kmh de 7. 500 metros, leste-nordeste, com 2 pares adicionais a 4 km sul como reserva. Tanaka, em aeronave com 35% de integridade hidráulica, coordenava a eliminação formal via rádio de 31 mHz. Alvo alfa isolado. Convergência total. Fogo em 150 metros. Seus pilotos, média de 42 horas em combates noturnos, alinharam 85% das posições, mas um erro surgiu em 18 segundos. O par sul subestimou a deriva do vento, desviando 250 metros para fora, criando brecha de 300 metros no flanco direito. A doutrina imperial, revisada após Midway, previa 75% de sucesso em cercos a 6 aviões contra alvos danificados. Mas fadiga acumulada, 12 horas de voo em rotação, reduzia a precisão em 15%. Craig calculou a manobra. Evasão inicial em espiral ascendente de 30 graus para 6. 500 metros, ganho de 150 metros em 25 segundos, seguido de contramergulho de 50 graus. Ele inclinou o manche à direita. G força de 5, pressionando o peito, visão central escurecendo por 3 segundos. Às 11:35, o par líder surgiu a 800 metros, canhões de 20 mm disparando em salvos de 5 segundos, 130 disparos por minuto, projéteis a 880 ms passando a 35 metros do canopy, um fragmento de 3 Simpers rachando o para-brisa em 20 centímetros. Craig rolou 270 graus evasivo, descida de 600 metros em 12 segundos. G força negativa de 2,5 alongando o corpo contra o cinto de 4 pontos, recuperação a 5. 900 metros com motor a 2, 600 RPM, injeção de boost esgotando em 3 minutos totais.
Ele fixou o zero da brecha a 400 metros às 11. 11:50. Disparo de zero. 6 segundos. 240 projéteis. Convergência a 150 metros perfurando o motor. Nakajima em 0. 7 segundos. Óleo vazando 50 litros em 2 segundos. O avião inclinando 40 graus involuntário. Colisão com cumuliforme a 6. 200 metros, despedaçando a fuselagem em 80 metros. O segundo zero do par reagiu com virada de 50 graus, mas cálculo de vetor atrasado por 10 segundos. Experiência de 28 horas em formação cerrada, expondo o ventre a 250 metros. Craig seguiu em tail chase a 340 km/h, rajada de 0, 9 segundos às 11, 12:05 cortando o ala direito, combustível de 110 litros inflamando, queda em 25 segundos, piloto ejetando a 5. 700 metros. Paraquedas rasgado por estilhaços, afundamento em 50 segundos nas ondas de 4, 5 metros. A adaptação inimiga veio em 28 segundos. Os 4 zeros remanescentes da pinça reconfiguraram em diamante defensivo raios de 200 metros, alternando fogo de metralhadoras de 7 milímetros e a 600 milímetros em supressão contínua, taxa de 450 disparos por minuto total. 2 rajadas acertaram o estabilizador vertical do Hellcat a 500 metros, dano reduzindo o controle em 20%, vibração a 55 Hz no manche, forçando inputs manuais de 4 graus. Craig evadiu com Immelmann invertido, subida de 800 metros em 18 segundos, G-força de 6 comprimindo os pulmões, recuperação a 6, 700 metros com painel de instrumentos falhando em 15%, altímetro oscilando 100 metros. Ele contra-atacou às 11, 12, 30, mirando o zero traseiro a 550 metros, disparo de 1 segundo, 400 projéteis, impactando o cockpit em 0,8 segundos, piloto fragmentado, avião caindo reto a 450 km, mergulho final no oceano a 200 km sem ejeção. Perdas japonesas subiram para 32 em 9 minutos totais. Taxa de 3,56 por minuto, números que contrariavam simulações imperiais alocando 60% de retenção em adaptações diamante contra perseguidores isolados. A reserva inimiga, 2 pares a 3 km, interveio parcial. Um par mergulhou a 45 graus. Mas erro tático, subestimação de dano no Hellcat, levou à aproximação excessiva a 300 metros. Craig reposicionou em 20 segundos, roll de 180 graus, G-força lateral de 4, 5, estressando o ferimento no braço. Sangramento a 10 ml por minuto. Disparo às 11, 12. 55 contra o líder reserva. Rajada de 0, 7 segundos perfurando o tanque principal de 180 litros. Ignição consumindo o zero em 4 segundos. Estilhaços caindo em 150 metros de raio. O ala reserva evadiu, virando 60 graus, mas colidiu com turbulência de 35 nós em nuvem, ala esquerda se dobrando em 50 metros, queda descontrolada a 5.500 metros fora de vista. Entre engajamentos, o apoio aliado se aproximava. 3 Hellcats do VF-15 a 800 metros oeste, rádio restaurado transmitindo vetores a cada 20 segundos, reduzindo incerteza em 40%. Mas falhas persistiam. Um Hellcat companheiro, com 15 missões, foi pego em fogo cruzado de metralhadoras a 600 metros, ala perfurada em 25%, forçando pouso de emergência no mar a 4 quilômetros, resgate estimado em 5 minutos por helicóptero Sikorsky HO-3IS. Ondas de 4, 5 metros, complicando recuperação. O clima hostil interagia. Rajada de 34 nós desviou um zero reserva para baixo. Estabilizador roçando cumuliforme úmido. Condensação congelando superfícies em 3 milímetros. Perda de lift de 12%. Espiral fatal a 4. 800 metros. Craig, munição a 200 cartuchos, 15% por arma, sentiu a dúvida crescer. Silêncio intermitente de 40 segundos no rádio, relatórios de 6 remanescentes confirmados versus 8 não visuais a 7 km norte, nuvens a 7,
800 metros ocultando potenciais 15 aviões, ausência de dados precisos, ampliando paranoia sobre cercos invisíveis em 60 segundos. Às 11h13:40, Tanaka, a aeronave a 40% de funcionalidade, ordenou recuo tático para 8,0 metros, mas a tentativa de eliminação falhou total. 2 zeros finais colidiram em manobra de cobertura, fuselagens em 60 metros de separação a 6,900 metros, explosões duplas liberando 200 litros de combustível cada, destroços afundando em 2 minutos a 300 metros de profundidade. O reconhecimento formal via rádio imperial rotulou o Hellcat como anomalia crítica. Perdas excedem 70% da onda, mas vetores de recuo atrasaram por interferência de 32 MHz, permitindo que Craig isolado abatesse um zero straggler a 100 metros às 11h14:00. Disparo de 0,5 segundos no motor, queda em 20 segundos. Perdas, 34 em 9,5 minutos, taxa de 3,58 por minuto, desafiando doutrina, que projetava 80% de sobrevivência em retiradas coordenadas. A pressão dissipava-se parcial. Os 3 Hellcats aliados engajaram os remanescentes a 500 metros, confirmando 4 abates adicionais em 45 segundos. Mais um erro aliado, vetor errado em 200 metros, permitiu escape de 2 zeros a 9 quilômetros leste. O oceano, com temperatura a 25 graus em altitude, negava refúgio. Um Swissey isolado, sem escolta, liberou bomba prematura a 3,0 metros. Explosão inofensiva, criando geyser de 10 metros a 2 quilômetros da Task Force. Relatórios contraditórios voltavam. Onda principal neutralizada. Versus reforços a 12 quilômetros. Falta de confirmação visual, em visibilidade de 6 quilômetros, alimentando incerteza persistente. Craig ajustou o curso para rendezvous, motor a 2. 450 RPM. Autonomia a 8 minutos. Rotina de 200 horas em recuperações guiando. Variação estatística em meio a 90 contatos totais remanescentes na operação maior. Caça organizada colapsando por perdas cumulativas de 150 aviões em 10 minutos iniciais. Às 11h14:30, o Hellcat de Craig estabilizou a 5.800 metros. Motor R2800 operando a 2.400 rotações por minuto. Vazamento de combustível no ala esquerdo, liberando 65 galões por hora. Tanque principal reduzido a 35% de 210 galões. Autonomia projetada para 7 minutos de voo contínuo. O ar registrava umidade de 82%. Gelo aderindo em 3 milímetros às superfícies de controle, diminuindo a manobrabilidade em 12% e exigindo ajustes no aileron de 3 graus a cada 10 segundos. Abaixo, o Oceano Pacífico agitava ondas de 5 metros sob vento de 35 nós do Nordeste. Visibilidade limitada a 5 quilômetros por nuvens cumulonimbus densas a 6. 500 metros, avançando a 22 nós para leste-sudeste. Craig, 26 anos com 500 horas de voo acumuladas, incluindo 80 em cenários de evasão danificada. Manteve o fluxo de oxigênio a 9 litros por minuto. Respiração a 26 ciclos irregulares, pulso a 125 batimentos, ferimento no antebraço sangrando 12 ml por minuto, coagulando parcial, sob pressão do traje de voo. O radar de borda detectou 4 zeros remanescentes em recuo desorganizado, intervalos de 150 metros, velocidade 420 km/h para 8. 200 metros nordeste, com Tanaka liderando em aeronave com 45% de perda no sistema de combustível. A tática inimiga, agora em colapso parcial, priorizava a sobrevivência sobre eliminação. Pares dispersos em viradas de 30 graus a cada 20 segundos. Mas fadiga, média de 45 horas em engajamento prolongado, gerava erros. 1-0, desviando 200 metros por cálculo de vento subestimado em 8 nós. A doutrina imperial, atualizada após Guadalcanal, alocava 70% de formação para retiradas em ondas múltiplas.
Mas perdas cumulativas de 160 aviões na operação total violavam projeções de 55% de retenção em defesas aéreas. Craig calculou o intercepto final. Mergulho de 40 graus para 5. 200 metros, ganho de 220 nós relativos, tempo estimado 40 segundos. Ele rolou o Hellcat 120 graus à esquerda, G-força de 4. 8 comprimindo o torso. Visão tunelando por 5 segundos. Às 11:15:05, o Zero Straggler surgiu a 900 metros. Estabilizador marcado com faixa preta, pilotado por um cabo de 22 anos com 12 missões em truque. O japonês errou a evasão, subindo 15 graus em vez de rolar, expondo o flanco a 250 metros. Craig disparou às 11:15:15, rajada de 0,5 segundos por arma, 200 projéteis totais, convergência a 120 metros perfurando o ala esquerdo em 0,4 segundos. Combustível de 100 litros vazou. Ignição consumindo o avião em 3 segundos. Queda em espiral a 380 km/h. Piloto sem ejeção. Impacto com o mar a 180 km/h em ondas de 5 metros. A reação inimiga fragmentou. Os 3 zeros de Tanaka adaptaram em 22 segundos, formando linha defensiva a 300 metros de separação. Canhões de 20 mm disparando em rajadas de 4 segundos, 110 disparos por minuto. Projéteis a 880 ms, passando a 45 metros do Hellcat, estilhaçando a hélice em 5% de integridade, reduzindo o RPM em 100. Craig evadiu com split S, descida de 700 metros em 14 segundos, G-força negativa de 2 alongando os membros, recuperação a 4. 800 metros com motor superaquecendo a 270 graus Celsius. Ele contra-atacou às 11:15:35, fixando o zero ala direito a 450 metros. Disparo de 0,8 segundos, 320 projéteis, impactando o motor Sakai em 0,9 segundos. Óleo inflamando 70 litros. O avião girando em 3G. Colisão com cumulonimbus a 5. 500 metros fragmentando a fuselagem em 90 metros. Perdas japonesas. 35 em 10 minutos totais. Taxa de 3,5 por minuto. Estatística que forçava a revisão doutrinária. Simulações imperiais previam 75% de escape em recuos isolados. O apoio aliado interveio. 4 Hellcats do VF-15 a 600 metros sul. Vetores precisos a cada 15 segundos, engajando os 2 zeros restantes em 30 segundos, confirmando abates adicionais de 2 em tail chase coordenado, munição sincronizada, reduzindo formações inimigas a 0 na seção imediata. Mas falhas surgiam. Um Hellcat aliado com 18 missões foi atingido por metralhadora residual a 700 metros, ala perfurada em 20%, forçando RTB a 120 km. Pouso em porta-aviões com 40% de combustível restante. O clima agravava. Vento de 37 nós desviou destroços de 0 para trajetória baixa. Fragmentos perfurando o canopy de um Swisei isolado a 3 km, causando perda de controle. Queda em 40 segundos a 4. Z0 metros de profundidade. Entre ações, Craig reposicionou a 5. Z0 metros. Munição esgotada a 100 cartuchos, 10% por arma, vazamento de combustível a 70 galões por hora, autonomia a 5 minutos. Incerteza persistia, rádio com estática de 50 segundos, relatórios de onda neutralizada versus 20 contatos a 10 km leste, nuvens a 7.000 metros, ocultando potenciais reforços. Ausência de radar de superfície, confirmando 180 aviões inimigos totais, abatidos na Task Force, mas 40 não localizados. O inimigo, em adaptação final tardia, dispersou os remanescentes em elementos de 1, usando altitude para evasão, mas um 0 colidiu com turbulência de 40 nós a 6. 800 metros, frame se partindo em 60 metros fora de vista. Às 11:16:20, Tanaka. A aeronave com 50% de perda hidráulica transmitiu recuo geral via 33 MHz. Desengajar, vetor 090, altitude máxima. Seus 2 zeros sobreviventes escalaram a 8.500 metros, mas erro plausível.
Fadiga de 14 horas. Levou a separação de 400 metros, um mergulhando involuntário por falha no trim. Colisão com camada de gelo a 7. 200 metros, perda de lift de 15%, espiral fatal em 25 segundos. Craig, isolado, calculou o último intercepto, descida de 35 graus, 180 nós relativos, 35 segundos. Às 11h16:50, fixou o zero solitário a 600 metros, disparo final de 0,4 segundos, 160 projéteis, perfurando o cockpit em 0,3 segundos, avião caindo reto a 400 km/h, afundando em 1 minuto. Tanaka escapou parcial, virando 50 graus, mas danificado, RTB estimado em 20 minutos para a base a 300 quilômetros. A tentativa de eliminação organizada falhou total. De 10 zeros alocados, 8 abatidos em 2 minutos, taxa de 4 por minuto, números desafiando doutrina que previa 90% de sucesso em cercos formais contra anomalias isoladas. Apoio aliado confirmou 37 abates totais na seção de Craig, contribuindo para 117 perdas japonesas em 3 minutos de pico, às 10:50, 10:53. Estatística anômala em 216 aviões iniciais da operação. Um Hellcat companheiro reportou dano colateral a 800 metros, munição esgotada prematuramente em 150 cartuchos. O oceano, com ondas de 5 metros, engoliu 25 pilotos sem resgate, profundidade média de 400 metros negando recuperação. Às 11h17:45, Craig vetorou para o USS Essex, a 100 km sudoeste, motor a 2, 300 RPM. Autonomia crítica a 3 minutos. Ferimento no braço enfaixado com kit de primeiros socorros, perda de sangue total de 50 ml. Relatórios finais. 180 aviões japoneses confirmados abatidos na Batalha das Ilhas Marianas, mais 36 não localizados. Incerteza alimentada por visibilidade de 4 quilômetros em nuvens persistentes. A Task Force 58 manteve alerta, rotação de 16 horas continuando. Craig pousou às 11h20:12, Hellcat com 55% de dano estrutural, uma variação estatística em meio a 500 missões aéreas do Pacífico. A guerra prosseguia, com 200 aviões inimigos remanescentes na região, perdas totais, inevitáveis.